O sopro da fé, o milagre que venceu a pneumoconiose. Vanessa Oliveira tinha 38 anos quando recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida: pneumoconiose, uma doença pulmonar irreversível causada pela inalação prolongada de poeira de sílica. Ela trabalhará por quase 2 décadas em uma fábrica de cerâmica em Santa Gertrudes, interior de São Paulo, onde o ar era sempre carregado de partículas finas que, aos poucos, foram cicatrizando seus pulmões. Os médicos foram claros: não havia cura. Os remédios apenas aliviariam os sintomas e, com o tempo, ela dependeria de oxigênio suplementar para respirar. Prepare-se para uma vida limitada, disseram. As noites se tornaram as piores. Vanessa acordava sufocada, como se um peso invisível apertasse seu peito. Seu marido, Rodrigo, um homem simples e trabalhador, fazia o possível para escondê-la, mas ela via o desespero nos olhos dele. Os dois tinham um filho de 12 anos, Lucas, que já percebera que algo estava muito errado. Mãe, por que você não para de tossir? Perguntava, com os olhos cheios de lágrimas. Vanessa não tinha resposta. A única coisa que crescia dentro dela, além da doença, era um medo paralisante: e se eu não vir meu filho crescer? Foi numa tarde de sábado, enquanto arrumava a casa com dificuldade, que Vanessa ouviu vozes vindas da rua. Era um grupo de pessoas vestidas com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos, cantando hinos sem acompanhamento de instrumentos. A melodia era suave, mas as palavras ecoaram dentro dela: em Cristo há poder, em Cristo há amor, Ele é nosso guia, nosso Salvador. Ela parou junto à janela, observando. Aqueles rostos não tinham a pressa ou a tristeza que ela via no mundo. Havia algo diferente ali, algo que Vanessa não conseguia nomear, mas que a atraía. Quando o grupo terminou o cântico, uma senhora de olhos bondosos notou Vanessa na janela e acenou. Irmã, você é bem-vinda para visitar nossa reunião. É hoje à noite, às 7h30, na Rua das Flores, número 24. A congregação cristã no Brasil está sempre de portas abertas, disse, com um sorriso que parecia genuíno. Vanessa anuiu, sem prometer nada, mas aquelas palavras ficaram martelando em sua mente o dia todo. Naquela noite, Rodrigo estava no trabalho e Lucas dormia quando Vanessa, depois de muito hesitar, decidiu ir. Não sabia o que esperar, mas quando entrou na pequena sala de reuniões da CCB, sentiu algo que não experimentava há anos: paz. Não havia altares chamativos, nem bandeirolas, nem palmas. Apenas irmãos e irmãs sentados em cadeiras simples, alguns com bíblias nas mãos, outros apenas ouvindo. No frente, um ancião de cabelos grisalhos, com uma gravata discreta, dirigia a reunião com voz serena. Vamos cantar o hino 45, anunciou ele. Todos se levantaram, e Vanessa, sem saber a letra, ficou apenas observando. Mas quando os versos começaram, quão suave é a voz do Senhor que ao pecador convida a vir, ela sentiu as lágrimas escorrerem. Não era pela doença, não dessa vez. Era como se aquelas palavras falassem diretamente com sua alma cansada. Após os cânticos, o ancião leu um trecho de Marcos 5, sobre a mulher que, doente há 12 anos, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. A fé verdadeira não depende de grandes palavras ou gestos, disse ele. Basta um coração sincero e a certeza de que Deus ouve. Então, convidou os presentes a orar. Vanessa nunca tinha visto pessoas orarem daquele jeito, com os olhos fechados, as mãos postas, algumas até de joelhos, falando com Deus como se Ele estivesse ali, bem perto. E, de algum modo, ela acreditou que estava. Quando o ancião perguntou se alguém tinha um pedido especial, Vanessa sentiu o coração bater forte. Levanta-se, foi o pensamento que veio sem aviso. Ela hesitou, olhando para os rostos desconhecidos. Mas então, como se movida por uma força maior, se pôs de pé. Eu tenho uma doença nos pulmões. Os médicos disseram que não tem cura, falou, com a voz trêmula. Mas eu quero crer que Deus pode me ajudar. Ninguém a olhou com piedade ou descrença. Ao contrário, vários irmãos se aproximaram e colocaram as mãos em seus ombros. Vamos orar por você, irmã, disse uma senhora ao seu lado. E então, todos começaram a clamar a Deus, não com gritos, mas com uma fé tão profunda que Vanessa sentiu algo quebrar dentro dela. Quando abriu os olhos, estava chorando sem perceber. Nas semanas seguintes, Vanessa passou a frequentar as reuniões com Rodrigo e Lucas.
A princípios, seu marido, criado sem religião, estranhou a simplicidade da igreja. Como pode ser tão quietinho assim? Perguntava. Mas quando viu a mudança em Vanessa, menos tosses, mais esperança, ele também começou a ouvir. Lucas, por sua vez, adorou os jovens da CCB, que o receberam com carinho e o ensinaram a cantar os hinos. Um domingo, após a Santa Ceia, quando os irmãos, com reverência, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião anunciou que haveria um batismo nas águas. Quem deseja entregar sua vida ao Senhor? Perguntou. Vanessa sentiu o chamado. Naquela água, ela não via apenas um símbolo, via uma nova vida. Quando emergiu, depois de ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sentiu uma leveza que não era apenas emocional. Seu peito, antes oprimido, parecia mais livre. Os dias se passaram, e algo extraordinário começou a acontecer. As crises de falta de ar, que antes a acordavam todas as noites, espaçaram. A tosse seca, que a acompanhava há meses, diminuiu. Vanessa voltou ao médico, temendo que fosse imaginação, mas os exames mostraram uma melhora inexplicável. Isso não é comum em casos de pneumoconiose, admitiu o pneumologista, surpreso. Continue o tratamento, mas há algo diferente em você. Vanessa sorriu. Ela sabia o que era. No culto de ação de graças, Vanessa deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. Com a voz firme e os olhos brilhantes, contou como Deus tinha tocado sua vida. Eu cheguei aqui com medo, achando que minha história tinha acabado. Mas Deus mostrou que, para Ele, não há impossíveis. Não foi um milagre barulhento, não foi instantâneo, foi uma cura que veio com fé, com oração, com a mão dos irmãos me sustentando. Ao lado dela, Rodrigo, agora também batizado, segurava sua mão. Lucas, orgulhoso, olhava para a mãe como se ela fosse uma heroína. O ancião, ao final, fez uma oração de agradecimento. Senhor, obrigado por mais esta prova de que tu és fiel. Que este testemunho fortaleça a fé de todos nós, para que, mesmo nas provações, confiemos em ti. A lição que ficou. Anos depois, Vanessa ainda frequenta a congregação cristã no Brasil, agora como uma irmã que acolhe outros doentes, outros desesperançados. Ela aprendeu que os milagres de Deus não são sempre espetaculares aos olhos do mundo, mas são reais para quem crê. Aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece perdido. E, acima de tudo, entendeu que a verdadeira cura não estava apenas nos pulmões sarados, mas no coração transformado. Porque, na CCB, ela não encontrou apenas uma igreja, que encontrou uma família, um Deus vivo e a certeza de que, mesmo nas sombras, a luz nunca se apaga. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, 3, 4. Vanessa nunca esqueceu o dia em que uma jovem mãe entrou na igreja carregando nos braços um menino de 4 anos, pálido e fraco. A criança, chamava-se Lucas, tinha uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Os exames mostravam que seu corpo estava se consumindo, e os especialistas davam poucas esperanças. A mãe, Maria, já tinha percorrido vários hospitais, mas cada porta que se abria se fechava com um "não temos mais o que fazer". Foi então que uma irmã da congregação, que trabalhava no mesmo hospital onde Lucas era atendido, a convidou para vir à CCB. Lá tem gente que ora e Deus ouve, disse ela com uma simplicidade que tocou o coração de Maria. Sem ter mais para onde ir, ela aceitou. Vanessa estava na porta da igreja naquele domingo, como fazia sempre, recebendo os irmãos com um sorriso. Quando viu Maria com o filho nos braços, algo em seu olhar a fez se aproximar. Posso ajudar, irmã? Perguntou, colocando a mão no ombro da mãe desesperada. Maria, com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça e sussurrou: é meu filho, eles dizem que ele não vai resistir. Vanessa não hesitou. Conduziu-os até um banco na frente, perto do púlpito, e chamou algumas irmãs mais velhas, mulheres de fé que já haviam visto Deus agir em situações impossíveis. Durante o culto, enquanto os hinos eram entoados, Vanessa sentia uma paz inexplicável envolver aquele lugar. Quando chegou o momento das orações, o irmão que presidia a reunião pediu que todos se ajoelhassem. Ele não sabia da história de Lucas, mas o Espírito Santo o guiou a fazer uma oração específica por cura e restauração da vida daquelas crianças que estavam sofrendo.
As mãos das irmãs se uniram sobre a cabeça de Lucas. Vanessa fechou os olhos e orou com lágrimas, lembrando-se do dia em que também esteve ali, frágil e sem esperança. Senhor, tu que me deste uma nova chance, olha para este menino. Não é pela nossa justiça, mas pela tua misericórdia. Sarau, Pai. A igreja inteira parecia respirar em uníssono, como se cada coração ali batesse pelo mesmo propósito, ver a glória de Deus se manifestar. Nos dias seguintes, Maria voltou à igreja todas as noites. As irmãs se revezavam para ficar com ela, orando, lendo a Bíblia e simplesmente estando presentes. Vanessa levava comida para a família e, às vezes, sentava-se ao lado de Lucas, contando-lhe histórias da Bíblia como se ele pudesse ouvir cada palavra. Até que, numa manhã, algo inesperado aconteceu. Maria acordou com o filho chorando. Não era um choro de dor, mas um choro forte, de criança saudável. Assustada, ela o pegou no colo e notou que seus olhos, antes opacos, agora brilhavam. Ele pediu água. Depois, pediu comida. Quando o levou ao médico, os exames mostraram uma melhora inexplicável. Os órgãos, antes comprometidos, estavam se regenerando. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não tem explicação médica, disse um deles, coçando a cabeça. Maria sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se milagre. Quando Lucas completou 5 anos, já corria pela igreja, brincando com as outras crianças. Maria, agora batizada, testificava em cada oportunidade sobre o poder de Deus. Vanessa olhava para aquele menino cheio de vida e via mais uma prova de que a fé não é vã. Cada oração respondida, cada vida transformada, era como uma semente plantada que brotava em terra fértil. Certa vez, um jovem que visitava a congregação, cético e cheio de dúvidas, aproximou-se de Vanessa depois do culto. Como vocês podem acreditar tão facilmente nesses milagres? Perguntou, cruzando os braços. Vanessa sorriu e apontou para Lucas, que naquele momento ria enquanto brincava de esconde-esconde entre os bancos. Acredito porque já vi. Acredito porque já vivi. E acredito porque, quando tudo mais falha, Deus nunca falha. O jovem ficou em silêncio, observando as pessoas ao redor, rostos marcados por lutas, mas iluminados por uma paz que não vinham do mundo. Talvez fosse isso que mais impressionasse na CCB, não eram os prédios grandiosos ou os discursos eloquentes, mas a simplicidade de uma fé que se vivia no dia a dia. Uma fé que não promovia homens, mas glorificava a Deus. Uma fé que não negava o sofrimento, mas mostrava que, mesmo nele, havia esperança. Vanessa continuou seu trabalho na igreja, agora não só como alguém que recebeu um milagre, mas como uma serva que ajudava outros a enxergarem além das circunstâncias. Ela aprendeu que os maiores milagres muitas vezes não são os que mudam o corpo, mas os que renovam a alma. E que, na congregação cristã no Brasil, cada história de cura, seja física, emocional ou espiritual, era um convite para confiar àquele que faz todas as coisas novas. Porque, no final, não se tratava apenas de pulmões sarados ou doenças curadas. Tratava-se de vidas que, ao encontrarem a Cristo, descobriam que a verdadeira saúde estava em pertencer a Ele. E isso, sim, era um milagre que nunca cessava. Vanessa não imaginava que sua jornada de fé ainda reservava surpresas. 1 ano depois da sua cura, enquanto ajudava na organização de um culto de oração, uma irmã da igreja, chamada Dona Maria, aproximou-se dela com os olhos cheios de lágrimas. Minha neta, a Sofia, está muito doente, contou, segurando com força um lenço desgastado. Os médicos disseram que é uma doença rara, que não tem cura. Mas eu sei que o mesmo Deus que te sarou pode fazer o mesmo por ela. O coração de Vanessa apertou. Ela se lembrou dos dias em que sua mãe também chorava por ela, das noites em que a dor no peito parecia sufocar qualquer esperança. Mas agora, olhando para Dona Maria, ela não viu apenas uma avó desesperada, viu uma oportunidade de estender a mão que um dia havia segurado. Vamos orar juntos, disse Vanessa, puxando a irmã para perto do altar. Ali, entre os bancos de madeira e o cheiro de incenso, elas se ajoelharam. Não havia palavras bonitas, apenas um clamor sincero: Senhor, tu que me deste vida nova, olha para essa criança. Se for da tua vontade, restaura-a. Mas acima de tudo, dá a paz a essa família. Os dias passaram, e a notícia se espalhou pela congregação. Irmãos de outras cidades começaram a interceder.
Em um culto de domingo, o pastor levantou as mãos e pediu que todos orassem por Sofia. Não era uma campanha barulhenta, mas uma união silenciosa e poderosa de corações que acreditavam no mesmo Deus. Uma semana depois, Dona Maria chegou à igreja com o rosto iluminado. "Irmãos, é um milagre!" exclamou, segurando uma folha de papel tremula. Os exames de Sofia, que antes mostravam um quadro irreversível, agora indicavam uma melhora inexplicável. "Os médicos não entendem", disse ela, entre lágrimas de alegria. "Disseram que é como se a doença tivesse recuado sozinha." Mas Vanessa sabia que não era sozinho. Era o mesmo Deus que, anos antes, tinha soprado vida nova em seus pulmões. Era o mesmo Espírito que, em meio ao canto dos hinos e à leitura da palavra, operava onde a medicina não podia chegar. O que mais comovia não era apenas a cura de Sofia, mas a mudança em sua família. O pai da menina, que há anos se afastara da igreja, voltou a frequentar os cultos. A mãe, que carregava um coração amargurado por perdas passadas, encontrou consolo nas palavras do pastor e na comunhão dos irmãos. Mais uma vez, o milagre não era só no corpo, mas na alma. Vanessa olhava para tudo aquilo e entendia cada vez mais o propósito de sua própria cura. Não era para que ela ficasse quieta, guardando a bênção só para si. Era para que, como uma vela acesa, pudesse iluminar o caminho de outros que ainda tropeçavam nas trevas. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, a congregação cristã no Brasil seguia sendo um lugar onde o impossível se tornava possível. Não por mérito de homens, mas pela graça de um que, há 2000 anos, provou que a morte não tem a última palavra. E que, ainda hoje, através de mãos humildes e corações fiéis, continua escrevendo histórias de esperança. Porque no final, como Vanessa gostava de dizer aos que a procuravam em busca de um milagre, Deus não muda as nossas circunstâncias para nos provar que Ele existe. Ele muda o nosso coração para que, independentemente das circunstâncias, a gente saiba que Ele está conosco. E isso, mais do que qualquer cura, era a maior de todas as vitórias. No mesmo ano em que Vanessa compartilhava sua história, a alguns quilômetros dali, em um bairro simples da periferia de São Paulo, uma família enfrentava uma batalha que parecia não ter saída. Era a família de Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas pelo trabalho duro, que há meses via seu filho mais novo, Lucas, de apenas 10 anos, definhar diante de seus olhos. Os médicos haviam dado o diagnóstico sem rodeios, uma doença rara no sangue, que exigia um transplante de medula urgente. Mas as chances de encontrar um doador compatível eram mínimas, e o tempo estava se esgotando. As noites na pequena casa de alvenaria eram longas, marcadas pelo choro abafado de Dona Maria e pelas orações silenciosas do pai, seu João, que, apesar da fé, sentia o peso da impotência apertar seu peito. Até que uma irmã da congregação, que trabalhava como auxiliar de enfermagem no mesmo hospital onde Lucas fazia tratamento, ouviu falar do caso. Sem pensar duas vezes, ela levou a notícia ao pastor local, que, na reunião de oração daquela semana, apresentou a situação aos irmãos. Não houve alarde, nem promessas vazias. Apenas mãos unidas e corações clamando: "Senhor, se é da tua vontade, toca neste menino." Dias depois, algo inesperado aconteceu. Durante uma visita de rotina, a médica que acompanhava Lucas franziu a testa ao analisar os últimos exames. Os números, que antes só pioravam, estavam estáveis. Não era cura, mas era um sinal de que algo havia mudado. Ela, que não era crente, apenas balançou a cabeça, murmurando: "Isso não faz sentido." Mas Dona Maria sabia. Ela tinha visto, naquela mesma manhã, seu filho sorrir pela primeira vez em semanas, depois que o pastor e alguns irmãos haviam orado por ele, impondo as mãos em seu leito de hospital. O milagre, porém, não veio da forma que todos esperavam. Não houve uma cura instantânea, nem um doador milagroso que apareceu do nada. Em vez disso, veio através de um detalhe que só Deus poderia orquestrar. Um primo distante da família, que morava em outro estado e nem sabia da doença de Lucas, decidiu, por impulso, fazer o teste de compatibilidade de medula em uma campanha na sua cidade. Quando os resultados chegaram, a compatibilidade era de 100%. Os médicos disseram que era uma chance em milhões. O transplante foi feito, e Lucas, que antes mal conseguia levantar da cama, começou a se recuperar de maneira surpreendente. Em menos de 6 meses, estava de volta à escola, brincando com os amigos, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido.
não só no corpo dele, mas no coração de toda a família. Seu João, que antes ia à igreja apenas por obrigação, passou a ser um dos primeiros a chegar nas reuniões. Dona Maria, que sempre teve fé, agora falava do milagre com lágrimas nos olhos, não como algo que aconteceu, mas como algo que ainda estava acontecendo. Porque o maior sinal não era só a saúde de Lucas, mas a transformação dentro deles, a paciência que substituíra a ansiedade, a gratidão que afugentara o desespero, e a certeza de que, mesmo nos momentos em que Deus parecia calado, Ele estava agindo nos bastidores, preparando algo que nenhum olho humano poderia ver. E assim, como Vanessa, Dona Maria também passou a ser uma daquelas pessoas que, sem nem perceber, se tornavam faróis. Ela começava a levar outras mães do bairro para as reuniões, mulheres que carregavam seus próprios fardos, filhos em situação de risco, maridos desempregados, doenças sem diagnóstico. E lá, entre os hinos cantados à capela e as palavras simples do pastor, elas encontravam não uma solução mágica, mas algo muito mais profundo, a paz de saber que não estavam sozinhas. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres raramente vêm com estrondo. Eles chegam quietos, como um suspiro de alívio depois de uma noite de choro, como um abraço apertado de um irmão que entende a dor sem precisar de explicações, como a certeza de que, mesmo quando o caminho é íngreme, há alguém que já o percorreu antes e deixou suas marcas para nos guiar. E Lucas? Hoje, anos depois, ele é um jovem que ajuda no trabalho com as crianças da congregação. Sempre que pode, conta sua história para os pequeninos, com um sorriso no rosto. Deus não tira a gente do problema, mas Ele entra no problema com a gente. E isso faz toda a diferença. E as crianças, com seus olhinhos brilhantes, ouvem, porque sabem mesmo sem entender tudo que aquelas palavras carregam um peso que nenhum livro didático poderia ensinar. Porque no final, a maior prova de que Deus está vivo não são os milagres em si, mas as vidas que, depois deles, escolhem continuar crendo, amando e servindo, mesmo quando a estrada volta a ficar difícil. E isso, mais do que qualquer cura física, é o verdadeiro sinal de que o Espírito Santo ainda sopra onde quer, transformando cinzas em beleza e dor em testemunho. O milagre que nunca acabou. Aos 19 anos, Daniel recebeu o diagnóstico que mudaria tudo, uma doença degenerativa que, segundo os médicos, o deixaria paralisado em poucos meses. Sua mãe, uma mulher de fé inquebrantável, orou sobre ele todas as noites, enquanto ele, em silêncio, questionava: por que eu, Deus? Até que uma manhã, após uma noite de febre alta e dores insuportáveis, acordou com os membros respondendo fracos, mas vivos. Os exames não mostravam mais progressão da doença. Os médicos chamaram de a remissão espontânea. Ele chamou de graça. Mas o milagre não foi só o corpo sarado. Foi a maneira como, anos depois, enquanto seguirá um jovem com os olhos cheios de dúvidas na congregação, Daniel ajoelhou-se ao seu lado e sussurrou: eu também já gritei com Deus. E sabe? Ele não me respondeu com um trovão. Respondeu com silêncio, e depois com pessoas. Como você hoje. O rapaz chorou, e algo em seu peito se abriu. Porque milagre não é só o que vemos, é o que permanece. É a mãe que, mesmo após perder o filho, abraça outra criança órfã. É o pai que, depois do desemprego, ensina o filho a ser grato pelo pão de cada dia. É Daniel, que poderia ter guardado sua história como um troféu, mas escolheu ser uma ponte. Deus não prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu que, nelas, não estaremos sozinhos. E assim, entre risos de crianças e lágrimas de adultos, a verdade se revela: o maior milagre não é a cura, mas a coragem de viver curado por dentro mesmo quando as cicatrizes permanecem. Porque a fé não é a certeza de que Deus nos livrará do fogo, mas a confiança de que, se entrarmos nele, sairemos cheirando a ele. E isso? Isso ninguém tira.